Bem-vindos a mais um Cranking Podcast. Hoje temos connosco o Mário Meireles. Olá, Mário, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Mário, para quem não te conhece ou não sabe o teu percurso, o Mário, portanto, é de Braga ou vive atualmente em Braga. Diz-nos só aqui em 2 ou 3 palavras o que é que faz atualmente na cidade de Braga. Olha, eu vivo efetivamente em Braga, não nasci cá, nasci na Suíça, sou filho de pais imigrantes, mas toda a minha família é de Braga e, portanto, considero-me um bracarense. Estou cá desde os meus 6 anos. Eu sou licenciado em Engenharia Informática, entretanto fiz um mestrado em Engenharia Urbana e depois o doutoramento em Sustentabilidade do Ambiente Construído. Portanto, da Engenharia Informática acabei por ir para a parte da Engenharia Civil. E trabalho nos transportes urbanos de Braga, na parte da inovação e do consulting e também na parte do estacionamento, mais naquela área que ninguém vê, não é? A parte de trás que as pessoas se queixam sempre. Também. E ao mesmo tempo sou presidente da Associação Braga Ciclável, uma associação sem fins lucrativos que opera mais aqui na cidade de Braga, e batalhamos por melhores condições para a mobilidade urbana sustentável, nomeadamente o andar a pé e de bicicleta, sobretudo o andar de bicicleta, melhores condições para andar de bicicleta. Fazemos isso em várias vertentes. Uma delas é com aulas de educação para a bicicleta, ensinar crianças e adultos a andar de bicicleta. Nas escolas, não portanto. Sabe. Não vamos às escolas. Não? Fazemos isso voluntariamente aos sábados de manhã, um sábado por mês. Agora, nesta fase está suspensa, obviamente, não é? Mas fazemos isso voluntariamente, um sábado cada mês. As pessoas que quiserem aparecem, é aqui na Praça da Justiça, no Tribunal, e nós temos bicicletas, temos professoras que vêm também voluntariamente e ajudam-nos. E ensinamos a muitas crianças, mas também a alguns adultos que não sabem. É bom portanto, saber. É bom. Isso é uma parte importante. Depois temos outra parte pode ser mudança de mentalidade. Temos alguns colaboradores e pessoas dirigentes da associação que vão escrevendo. Nós temos uma crónica quinzenal no Diário Domingo, que é um jornal diário aqui na cidade de Braga, e isso acaba, já vamos em 150 crónicas, isso acaba também por ir ali partindo pedra e pôr a bicicleta na agenda e etc. É bom. Muitas fotografias de malta andar de bicicleta na cidade, porque isto acaba por ser, às vezes, as pessoas não prestam atenção a que existem efetivamente pessoas a andar de bicicleta. Não estamos a falar de malta que só usa ao fim de semana ou que usa ao domingo ou ao sábado. Há muita gente a praticar desporto e lazer, muita mesmo em Braga. Se calhar as zonas mais fortes, aqui em Braga, em Barcelos com os 5 cumes, etc. Mas há muita gente a andar no dia-a-dia. Uhum. E eu lembro-me quando começamos mais ativamente com a associação e a reunir com o município, muita gente nos dizia, não, isso ninguém anda. E depois nós começamos a publicar fotos de gente diversa, não é? E a mostrar, e o nosso vice-presidente, o Vítor, também começou a fazer uma crónica que era ciclistas urbanos, e só ele, no caminho de casa para o trabalho, conseguiu falar com 101 pessoas, fora as que não quiseram aparecer, etc. Olha que eu não tinha essa ideia que em Braga havia, não, se calhar as pessoas que estão a ouvir e que não estão tão familiarizadas com isto, mas 100 e tal pessoas é um número, vou considerar se calhar simpático ou bom para a realidade portuguesa, não? Sim, é assim, repara, nós, falando em números, os censos que foram há 10 anos diziam que havia cerca de 150 pessoas que responderam que usavam a bicicleta como principal modo de transporte. Mas o principal modo de transporte, a pergunta é um bocado ratoeira, porque depois houve um estudo feito em 2013 que apontava para 0,4% da população, dá qualquer coisa como 750 pessoas a usar a bicicleta. É muita coisa, não é? E depois aí usar a bicicleta, o que é usar a bicicleta, não é? Tu podes ir... Eu conheço, por exemplo, malta que trabalha na GNR e que vem de bicicleta de estrada para o trabalho e depois tem lá condições, toma um banhinho e vai trabalhar. Mas está a fazer desporto e a deslocar-se ao mesmo tempo. A deslocar-se. Apesar de vir equipado e a fazer o desporto, mas também conta. Isto leva-me à primeira pergunta. Eu no Cranking começo isto sempre com uma pergunta relativamente a uma data. Se tu sabes o que é que aconteceu no dia 25 de setembro de 1992? Não faço ideia. Em São Francisco, nos Estados Unidos. Estás a falar da massa crítica, não? Pronto, é isso mesmo. A massa crítica. A massa crítica. Eu fui buscar esta data, eu
já participei em algumas quando vivia em Barcelona, mas a tua opinião nos dias de hoje, continuas a achar que é importante continuar a existir esta massa crítica, esta volta mensal para continuar cada vez mais mostrar às pessoas a importância da bicicleta e também do respeito que nós ciclistas temos que ter pelo resto das pessoas que andam na estrada? Olha, é importante. Nós tentámos fazer a massa crítica aqui em Braga várias vezes, porque depois era à sexta-feira, às 7 da tarde, mas efetivamente conseguimos ter aí umas 13 ou 14 pessoas, houve uma altura que só estávamos 2, 1, 3, pronto. Eu acho que é difícil, nós não temos aquela... não quero dizer cultura, porque as coisas, mas eu acho que o português não está habituado a ir para a rua, a reivindicar, e tem medo das represálias, e se me veem lá, e pronto, até falam, mas depois têm medo. E acho que isso é um trabalho que tem que ser feito, mas sinceramente não sei como é que se faz isso, não é? Como é que as pessoas se apropriam e como é que nos tornamos verdadeiramente democráticos, não é? Porque quando o povo se revolta em França, os políticos tremem. Aqui não, aqui pá, é como dizia o outro, é pá, relaxem que é só fumaça, não se passa nada, não é? Pronto. Mas acho que é importante haver essas manifestações. Nós temos outra coisa que organizamos alguns eventos, organizamos o Braga Cycle Chic, que é um bocado do livro do Michael Colville Anderson. Ele tem um livro com fotografias sobre o cycle chic, que é pedalar de forma chic, com roupa normal do dia a dia, não é? Cheguei a rolar em Portimão há uns anos, quando vivia no Algarve com a malta de Portimão, por causa disso também. Pronto. E nós fazemos isso, e a verdade é que notamos um crescimento da malta aqui aparecendo. Muita gente sem bicicleta, nós emprestávamos, arranjámos um parceiro, a Go Bye Bike, que nos punha algumas, e mesmo a Bike Zone também, que nos cedia algumas bicicletas para a malta experimentar, também algumas elétricas, porque há aqui algumas coisas que às vezes se vencem com elétricas. E depois a malta começou a experimentar, havia gente a perguntar como é que fazíamos, como é que levávamos o portátil, como é que fazíamos na chuva, etc. E a verdade é que ao longo de um ano para o outro começámos a ver malta que chegou uma bicicleta, pediu uma bicicleta emprestada, depois no ano a seguir já foi com a bicicleta própria e começou a pedir dicas, e depois no terceiro ano já apareceu a bicicleta normal e que já levava mais amigos para experimentar e para começarem, e acabou por dar aqui uma alavanca. Portanto, isso também é importante, tu fazeres aqui um bocado, ou demonstrares que é possível, não é? Eu acho que é muito importante, acho que essa é a parte importante, e tu falavas há pouco nos adultos, ensinar os adultos a andar no trânsito. Para quem não está habituado, é muito importante esse facto. A título de curiosidade, eu hoje recebi uma mensagem de alguém que segue o Cranking e que nos dava os parabéns por falarmos de utilizar o capacete. Isto é um exemplo de que as pessoas às vezes não têm noção que é andar de bicicleta no dia a dia, porque só vou ali ao supermercado ou só vou para o trabalho, e andarem sem capacete. Quero dizer com isto, a consciencialização dos adultos e das crianças é muito importante para todos conseguirmos ter um caminho melhor a andar de bicicleta. Eu aí da questão do capacete entramos aí um bocado em choque, acho eu. Porque opa, eu vejo o capacete útil quando... E depois aqui podemos entrar noutra conversa, mas vejo o capacete útil para quem usa a bicicleta como para quem usa no carro, percebes? Ou seja, tu se vais fazer um desporto, aí sim, ok, faz sentido. Se vais fazer 100 km na estrada, ok. Se vais fazer downhill, se vais fazer BTT, se vais aumentar o risco, ok. No dia a dia, claro que depende muito do contexto urbano em que te inseres, não é? Numa cidade como Braga, que não tens qualquer tipo de infraestrutura, há mais risco de levares uma panada e te espetares, e o capacete pode-te ajudar, efetivamente. Eu não vou mentir, eu sou fã, sou fã, e às vezes volto para trás para ir buscar o capacete. Para ir buscar. Pronto, mas acho que se as pessoas se sentirem seguras com isso, acho que sim, que devem usar. Mas daí até a obrigatoriedade dá uma discussão muito grande, porque depois se calhar também tinhas que obrigar então no carro, porque o número de percentagem de pessoas que depois têm problemas cerebrais com acidentes de carro é muito superior a quem usa a bicicleta. E aí ias entrar numa discussão que não vale a pena. Não vale a pena porque, quer dizer, daqui a bocado usamos tudo e mais alguma coisa, não é? Eu acho que aqui não é tornar o capacete obrigatório, tens é que conseguir criar uma sensação de segurança e segurança efetiva na cidade
que te leva a que, ok, queres usar o capacete, te sentes seguro, ok, mas se não usares, sabes que epá, há sempre um risco Há mas sempre, isso sim, há sempre um risco que até ires tomar banho, não é? sim, De cair e bateres com a claro. cabeça. Mas é mínimo, é mais reduzido. Pronto. E acho que aí sim. Agora, a mim, eu, por exemplo, a mim chateia-me quando vejo malta à noite de capacete e sem luzes. Chateia-me muito mais, percebes? Pá, porque Eu percebo, sim. não adianta de nada ir de capacete e sem luzes, porque ninguém o vai ver, não é? E às vezes, pá, a questão Mas da isso, roupa escura e a tal, questão da mas roupa, mas lá está, é isso tudo, é a consciencialização que nós sim, todos temos, eu acho que as pessoas que andam de bicicleta no dia a dia, as associações como a que tens aí em Braga, devem fazer, que é mostrar às pessoas os cuidados que devem ter. Eu entendo a parte que dizes do capacete, porque tu vês isto numa perspectiva, e se eu estiver enganado, corrijo, de se criar infraestruturas para que as bicicletas possam andar e para que nós sim, possamos sim. andar de bicicleta. Vou dizer como no norte da Europa, em algumas cidades mais desenvolvidas, onde consegues andar com os filhos na bicicleta e tudo, sem teres que estar sempre a ouvir se vem um carro atrás. Acho que passa um bocado por aí, não é? Ou seja, não é ser contra o capacete, Claro, mas começar a história, começar a casa não pelo telhado, mas pelas sim. fundações. Epá, a questão não é aqui, não é contra o capacete. É, pá, queres usar o capacete, estás à Sim, vontade. sim, Agora, o problema, isso não te vai resolver o problema sim. O da problema segurança, não continua a é? ser que não há infraestruturas e ninguém Pois, olha para as bicicletas. é que depois tens a malta que tem responsabilidades municipais ou nacionais ou o que for, a dizer assim, ok, então vamos pôr o capacete obrigatório que isto resolve, e não resolve. Não. Aliás, às vezes até agrava, porque o que é que está provado? Quando alguém vai dentro de um carro e vê uma pessoa toda equipada de capacete, pá, com equipamento todo XPTO, bicicletas que se nota que são de alta qualidade, as pessoas arriscam mais porque pensam assim, epá, aquele tipo se não é profissional é quase, estás a ver? Então arriscam mais. E às vezes não é verdade. E isso também depois há ali uma comunicação que não flui. Eu acho que aqui o princípio tem que ser, opa, temos que criar cidades, e falando de deslocações de cidades, temos que criar cidades em que as pessoas se consigam deslocar. Eu costumo dizer que se nós tivermos uma cidade em que uma criança consiga ir de casa para a escola em segurança, seja a pé, seja de bicicleta, seja de trotinete, de patins, whatever, então tens aí a cidade que vais ter segurança, para toda a gente vai conseguir andar de bicicleta sem stress, não é? Muitos dos stresses que tens são, dentro das cidades, são por causa das velocidades de quando se vai de carro. Assim, é Um, velocidades e falta de respeito pelo espaço da bicicleta. Acho sim, que esse é outro problema. pá, temos muita gente, eu acho que aqui eu não costumo dizer que os ciclistas, automobilistas ou whatever. Pá, eu sou uma pessoa que utiliza todos os modos de transporte. Apesar de que às vezes há malta que diz, pois tu és ciclista, és extremista e queres é radical, queres é tudo para As bicicletas e ecovias, digo logo, ecopistas em epá, todo lado. eu digo, não quero agora, repara, tu chegas aqui à principal avenida de Braga, uma das principais, que é conhecida como a rodovia, tu olhas para aquilo, 25 metros, 80% é para o carro e o resto é para o peão, pá, não está justo, isto Não. é um radicalismo, isto é. Agora, se alocares um bocadinho do espaço para o carro para bicicletas, outro bocadinho para o transporte público, ainda ficas com espaço para o carro, eu acho que aí democratizas a rua e vais conseguir ter muita mais segurança e muita mais vontade de utilizar outros modos de transporte, não é? Agora, se não crias estas condições, não podes, eu acho que epá, é injusto para não estar a dizer outras coisas. Estás a ensinar as crianças e estás a pedir às pessoas para começarem a andar de bicicleta. Daqui a bocado temos aquilo que aconteceu na Holanda em 1970, ou 65, até 75, que é o Kindermoord, os assassinos de crianças, né? Que depois houve manifestações e depois aí o governo é que começou a implementar outras medidas. Mas tu há bocado falavas em sermos iguais ao norte, às cidades do norte da Europa. Europa. Já não é só no norte. Sim. Nós estamos a começar a ficar bem na cauda, mas bem na cauda. Tu vais à Itália e já há, ou Já há vais aqui muitas. Sim, eu vais aqui à vizinha Em Espanha Espanha. já tens muitos sítios assim. Eu conheço pessoas que só utilizam a bicicleta em Espanha, que têm o Sim, carro parado sim. na garagem para o fim de semana quando é preciso ir mais longe. E nós aqui, bem, eu vou falar daquilo que vou percepcionando ao longo pelo país. Nós estamos a apostar nas ciclovias, mas há muita coisa que é feito, perdoem-me as pessoas que investiram, mas há muita coisa que é feito sem pés nem cabeça. Sim, sim. Há muita coisa que é feita só para justificar o cheque que vem do governo, ou o cheque que vem dos fundos europeus, ou o que for.
porque tu chegas aí a algumas cidades e pintaram um passeio de vermelho e dizem que é uma ciclovia, mas quer dizer, destruíram o passeio quando tens ao lado uma estrada com sei lá quantos metros, não é? Por isso é que eu não quero estar a ser mau a estar a dizer isto, mas é um facto, porque nem as bicicletas ficam bem no passeio, nem o peão depois fica bem no passeio. E vais criar depois outros problemas a seguir, porque vais criar problemas entre peões e pessoas que andam de bicicleta, e não é isso que se pretende, porque pá, apesar da bicicleta ser um veículo, as velocidades são mais reduzidas quando andas em cidade, não é? Quando andas em estrada, não, e no monte em algumas situações também não, mas quando andas de estrada, quer dizer, tens ali velocidades de 20, 25, 30 km, dependendo depois, claro, que se tiveres elétricas ou não. Cada um, sim. Sim, ou 15, ou pronto, por ali. E depois tens crianças que a velocidade é mais baixa, não é? Tens mulheres que, opá, e isto não tem nada a ver com serem mulheres ou não tem nada a ver com sexismo, é efetivamente as velocidades das mulheres são mais baixas. E também há uma coisa interessante, é o número de mulheres normalmente que utiliza a bicicleta nas cidades está diretamente relacionado com a segurança percepcionada e a segurança efetiva que existe nas cidades. E tens aqui uma série de coisas que, se fossem bem feitas, se tivesses ciclovias bem feitas, com pés e cabeça, com os cruzamentos bem resolvidos, porque numa reta qualquer pessoa te planeia uma ciclovia fácil. O problema é quando chegamos aos cruzamentos e às rotundas e há sempre uma dificuldade em perceber por onde é que vamos passar a bicicleta sem querer chatear a pessoa que vem de carro. Mas aqui não é uma questão de chatear, é uma questão de conviver. O espaço é público, não é? Tens que garantir que há muito contacto visual, tens que conseguir depois ali com o desenho perceber que o carro até vai acabar por abrandar, às vezes com uma sobreelevação da parte onde cruza, quer com a bicicleta, quer com o peão. Há coisas simples, por exemplo, tu estás numa rotunda de carro, tu para sair na rotunda tens que encostar à direita antes da saída, não é? Ou seja, tu nunca vais conseguir sair dois carros um ao lado do outro. Mas tu, se fores a ver a maior parte das rotundas, tem 2 e 3 saídas. Mas, segundo o Código da Estrada, aquilo não é usado para nada. O que é que te acontece? Como tens um ângulo de curvatura tens ali um ângulo mais rasgado, não é? Claro que com mais velocidade consegues cortar a curva, não é? Se o ângulo fosse mais apertado, fazes a direito quase. Mas e depois aí são técnicas de urbanismo ou de desenho, se quiseres. Tu, se apertares mais um bocadinho, às vezes não é muita coisa, mas se apertares mais um bocadinho, a pessoa, a não ser que seja um Fittipaldi que quer fazer ali um drift ou qualquer coisa, né? Mas senão os condutores que são normalmente são respeitadores, pronto, acabam por, vão ter cuidado, ou que tenham um bocado de amor ao carro, acabam por ter cuidado e até vão devagarinho e o trânsito flui na mesma. Depois nas cidades, tu ires a 50 ou a 30, o ganho às vezes é de 1 minuto ou 2, percebes? Pode parecer muito, mas não é, porque são viagens curtas. São viagens curtas, sim, e nas cidades por norma há sempre, é o trânsito, ou seja, há um carro a entrar daqui, outro carro a sair dali, um semáforo, uma passadeira, não é aí que há diferença. Mas diz-me uma coisa, Mário, olhando para o panorama do país, sem querermos estar aqui a entrar, achas que nós temos capacidade, com aquilo que temos vindo a fazer, e sabendo que temos que melhorar, de conseguir fazer com que algumas cidades se tornem efetivamente mais cicláveis e que existam mais pessoas a andar de bicicleta do que só dizê-lo? Eu estou-me a lembrar de 2 cidades, eu não quero falar nessas cidades porque não me apetece, mas estou-me a lembrar de 2 cidades em particular onde há projetos que no papel altamente, mas na prática não são nada. Em Lisboa está-se a construir a rede, não é? Quer dizer, sim. Pronto, aquilo não avança ao ritmo que supostamente já devia ter avançado, mas está a avançar, efetivamente. E, portanto, vais ter uma rede, já tens dados que há aumentos do ano passado para este ano de 25%, o que é muito bom, de pessoas a utilizar a bicicleta, e é aquela coisa, construam-nas que as pessoas aparecem a usá-las, isso é a realidade. Sim. No Porto tens um projeto de 54 km, mas a partir do momento em que eu vejo ciclovias no eixo das avenidas ou faixas cicláveis sem qualquer proteção, esquece, isso não dá, não esquece. Tu vais ter lá sempre carros, não é impossível ter um polícia em cada rua a cada hora. E isso acontece, vês noutras cidades onde quando não existe visão, o que é que acontece? Os carros vão parar ali, sim ou sim. Essencialmente, e para não usar aqui a gíria, falta coragem política, não é? Para não dizer outra coisa. É a única coisa que falta, porque
não é preciso inventar a roda e os bons casos existem na Europa. Não faltam bons manuais europeus. Há muito conhecimento da implementação de redes e de infraestrutura ciclável por esta Europa fora. Agora, nós estamos a níveis diferentes, não é? Nós não podemos ir à Holanda e perceber como é que eles estão, porque eles já estão... claro, eles têm anos de avanço sobre nós, não podemos chegar lá e colar, porque lá está, passa também pela cultura deles. A questão da cultura, eles nunca a perderam, não é? Nós perdemos-la, porque nós no início do século passado, nós tínhamos cultura. Tínhamos. Muita, quer dizer, aqui há vídeos que vês, alguns vídeos que vês, algumas fotos, mas quando investigas mais um bocadinho, por exemplo, em Braga existia um velódromo, e agora não há vestígios sequer dele. Havia, eu vou-te falar de Braga porque é o caso que conheço Claro mais, que sim, não é? claro Mas que sim. havia distribuição de gelados em bicicleta e gelados feitos cá, havia bicicletas produzidas em Braga, Essa 3 não ou sabia. 4. A primeira moto aqui na fábrica de Pachanhos, que é muito conhecida, ou que era conhecida, que agora entretanto ainda existe, mas mudou de sítio e perdeu um bocado o gás, mas a primeira moto foi construída em cima de uma bicicleta Sameiro, que é um dos santuários aqui de Braga. Opa, há muita coisa, havia muitas lojas, havia uma coffee shop não é coffee shop, é uma loja de bicicletas, mas com café. Com café, ok. Sim, que cá em Braga, na altura, em 1902 ou 3, só que Era depois... avant-garde. Só que depois o que é que aconteceu? Começaram os investimentos, começou a vir o lobby do automóvel, começaram os investimentos em grandes avenidas com 30 metros quando só havia 6 carros. Depois é a mobilidade induzida, a mobilidade induz. Tu se crias muita infraestrutura para o carro, as pessoas vão adotar o carro porque é um chamariz, não é? É cenoura à frente. E se crias muita infraestrutura ferroviária, as pessoas vão acabar por aderir mais à ferrovia. É a mesma coisa para a bicicleta. Agora, que há muitos projetos. Em Braga há muitos projetos também que estão no papel e que não saem no papel. Nós já questionámos o município por causa disso também, mas depois há sempre a questão do não há dinheiro, não há vontade, pronto. Mas dinheiro não falta, não é? Vês agora a questão da bazuca, que só não há dinheiro para quem não tem projeto, é o que eles dizem. Portanto, se tiveres projeto, há dinheiro. Tem que estar maduro. Sim, depois vamos ver como é que ele é executado. Mas efetivamente nós conseguimos. Agora, o que eu te ia dizer, nós podemos dizer que temos 3 níveis de cidades. A Champion, que podes olhar para Amsterdão, por exemplo, etc. Copenhague, Paris, já começa a ser Champion. O Oslo também. Algumas na Alemanha também já podem ser consideradas Champions, que têm para cima de 20% da utilização da bicicleta, já têm uma boa rede, já estão noutra fase de promoção. Tens as Climber, aquelas que estão a escalar, mais de 10% de utilização da bicicleta, já com rede, já com alguma maturidade. E depois tens as beginner, as principiantes, que somos nós. Temos menos de 10%, temos rede, estamos a começar a querer implementar, a querer fomentar a utilização. E aqui a questão da cultura eu acho que não se impõe, porque eu, por exemplo, na minha tese de doutoramento acabei por fazer um questionário e 68% das pessoas disseram que se houvesse infraestrutura andavam. Até utilizavam, né? Depois do diz até ao fazer há sempre uma diferença, mas disseram. Disseram, portanto, sim, se calhar há gente que vai andar. Eu tenho reparado de amigos meus que me contactaram, compraram bicicletas para eles vivem em Lisboa, e o facto de existirem as ciclovias, se calhar também aliado ao facto de Covid, de transportes públicos e tal, mas fazem as suas deslocações e já fazem parte da sua vida em bicicletas. De outra maneira, se calhar não iriam fazer. E muitas destas pessoas não têm, as empresas não são como... Estou-me a lembrar de um amigo meu que trabalha em Malmo, e eu sei que ele chega à empresa e tem todo um sítio para se mudar de roupa, para guardar a bicicleta, para arranjar a bicicleta. E nós cá não temos isso. Quando falo em cultura é... Sim. Aí para chegares aí, há outro trabalho a fazer, não é? Mas, sei lá, a Espanha não tinha essa cultura. Vais a Sevilha tinha 0% de utilizadores da bicicleta e eles em 18 meses conseguiram ter 10%. Mudaram a infraestrutura, mudaram a forma da cidade, também aproveitaram um bocadinho a Expo, é verdade, mas criaram uma rede, criaram algumas condições, um bike sharing, depois começaram a dar benefícios já às empresas que fossem adaptando.
E essas coisas constroem-se, não é? Mas tem que haver uma visão, tem que haver vontade, tem que uma saber onde é que se quer política chegar. com princípio, meio e fim. Eu Não lembro... havendo, não havendo política, podes ter uma abordagem top-down ou bottom-up, não é? Bottom-up foi aquilo que aconteceu em Amsterdão, na Holanda, etc. Malta a malhar e o governo a ter que mudar. Portanto. Outra coisa é teres políticas de cima para baixo. Quer dizer, o governo começa a estudar, os governos locais, as empresas começam a perceber que têm que fazer algumas alterações, até explicam, envolvem os cidadãos, fazem uma política participativa e depois acabam por ter uma cidade muito melhor. Porque não dá para ir a todo lado de carro, quer queiras, quer não é? Não há vida para isso, nós não ganhamos para isso. Não, e não é por eu ser utilizador de bicicleta, mas eu acho que o caminho de bicicleta, sei lá, para o trabalho, é uma coisa libertadora. Quem o faz? Eu vou ser sincero, já fui mais de bicicleta, agora vou a pé, porque a bicicleta que utiliza habitualmente não dá para ir de facto trabalhar. Pronto, se calhar já podia ter uma bicicleta melhor para poder ir trabalhar. Mas é libertador, chegamos muito menos estressados ao trabalho, vamos muito mais... claro que nos dias de chuva é diferente, temos a carga de ter que mudar de roupa, mas o ato de andar de bicicleta, eu acho que as pessoas quando começam a andar percebem o bem que lhes faz. Olha uma coisa, o que é que tu me dizes, isto falando da questão das políticas e da cultura, destes apoios que existem agora para as bicicletas elétricas? Achas que isto se enquadra aqui um bocado no que se quer fazer para meter as pessoas a andar de bicicleta? Eu acho que isso vai acabar por levar as pessoas a adquirir a bicicleta, daí até levar a utilizar, tenho algumas dúvidas, não é? As pessoas compram a bicicleta, utilizam uma ou duas vezes e depois acabam por as parar porque não há infraestrutura, não há condições ou porque não têm motivação. Tu se olhares para o panorama europeu, tens Bélgica, França, Holanda e julgo que a Alemanha também tem apoios, também tem a aquisição, mas tem um apoio muito mais interessante que é a utilização. E tu por quilómetro pedalado recebes uns X cêntimos. São cêntimos, mas aquilo depois tem-te um limite de 500 euros e 500 euros faz diferença, não é? Se calhar são 500 euros que uma pessoa gasta em gasóleo durante o ano, em gasolina, sem se dar conta. Sim, e acho que isso aí depois acabas, a pessoa quando é por dinheiro, não é? A malta faz sempre mais alguma coisa. Depois tinhas que ter a coisa muito bem balizada para não haver aquela malta que punha a bicicleta em cima do rolo ou whatever, sempre a rolar. Olha aí os 500 km feitos. Mas aí depois é uma questão de teres um sistema que vais afinando e consegues melhorar. E depois tens o exemplo da Andaluzia, que eu não sei se calhar havia malta que até ia gostar mais desse do que do dinheiro, que é por cada X quilómetros eles dão-te mais um dia de férias. Portanto, trabalhas menos um dia, não é? Menos um dia. Até ao limite de uma semana, acho que é assim. Portanto, podes ter mais uma semana de férias ao fim de um ano. É interessante, são coisas interessantes. E acho que isso teria que passar também por aí. Não digo deixar o apoio à aquisição, que é sempre interessante, as bicicletas elétricas são sempre mais caras, não é? Mas também são mais caras, mas também corres mais risco quando andas com ela porque atinges mais velocidades, não é? Não é qualquer pessoa que sabe andar numa bicicleta elétrica e depois são mais propícias a serem furtadas, valem mais dinheiro. Sim. E depois, se ficas sem bateria a meio, vai ser mais pesada, vai-te custar mais andar também, pronto. Mas que há deslocações que a bicicleta elétrica é muito útil, Eu, por acaso, aqui em Braga ando com uma bicicleta sem ser elétrica. Há uns 3 anos que ando com uma cargo bike, uma Long John. E utilizas no teu dia-a-dia? Sim, no meu dia-a-dia e não me tenho queixado e as 8 velocidades que ela tem chegam perfeitamente. Agora, claro que se tivesse ali uma elétrica, conseguia muito, muito melhor. E eu não mudo de roupa quando chego ao trabalho em dias de chuva, levo um impermeável por cima. Okay. E que me safa. Às vezes engano-me e levo a roupa a mais e depois chego suado e pronto, tenho que arejar. Mas isso também é um processo, de acertar. Eu costumo dizer na brincadeira à minha mulher que só ainda não descobri como é que elas fazem no norte por causa da base e da maquilhagem e etc. Mas tem que haver um segredo. Eu vou tentar saber e depois também vou partilhar. Mário, uma pergunta. Isto, no Cranking, pronto, temos estas perguntas assim de vez em quando. Bacalhau à Braga ou papas de serrabulho?
Epá, eu sou vegetariano há 3 anos, Epá, sabes que mas eu gostava, estava a pensar assim, meu, é vegetariano e eu vou-me mas atravessar. vou-te responder porque vou responder porque eu comia, não é? Portanto, e sei. Papas, sem dúvida, Papas, sem sem dúvida. dúvida. Adorava papas. Adorava papas. Também, Mas sabes que agora não, agora não agora como. não. Pronto. Não há Agora, papas de sarrabolho vegetarianas, é impossível. as pessoas que nos estão a ouvir não estão a ver, mas eu mudei de cor neste preciso momento. Fiquei um bocado vermelho. Foi má preparação da minha parte. Mas pronto, Não, papas de tranquilo. rebolho. Também não é. Há 2, 3 anos que sou vegetariano. Também Vegetariano. foi um processo. Vegetariano, não vegan, são Não vegan. diferentes, Sim, né? sim, sim, sim. Como alguns derivados, como ovos, como algumas coisas, mas foi um processo também. E opa, pronto, é o que São é. coisas, é o que é. Então, são opções. Olha, uma pergunta, Mano. Já falámos aqui um bocadinho das políticas e tudo. Em que parte da tua vida, isto é uma pergunta mais pessoal, é que tu disseste assim, que te fez o clique de epá, eu quero enverdar-me ou as bicicletas vão fazer parte da minha vida, desta maneira. Olha, eu, como já disse aqui no início, eu nasci na Suíça, né? Em Davos, na cidade mais alta da Europa, a 1500 metros, e onde se realiza o World Economic Forum. E efetivamente nós lá tínhamos algum hábito, não era sempre, mas tínhamos algum hábito de andar de bicicleta, até mais a pé, mas de bicicleta. Nós na pré-primária, uma das primeiras coisas que se aprende é ir a pé para a escola, atravessando uma linha de comboio daquelas que só desce a barreira e sobe. Portanto, os hábitos de utilização da cidade a pé, de bicicleta e etc., são incutidos logo desde pequenino. E, portanto, para mim era uma coisa pacífica. E quando viemos para cá, porque tivemos que vir, vim eu, a minha mãe e a minha irmã na altura, porque lá as políticas de habitação são muito restritas e tinha que, como a minha mãe e o meu pai tinham um filho casal, homem e mulher, a partir de certa idade tens de ter um quarto para cada filho, não podem dormir em quartos juntos. Juntos, ok. E como na altura não havia possibilidade de arrendamento e também a ideia dos meus pais era sempre voltar e não queriam que os filhos crescessem lá, e depois, porque tu depois começando a criar amizades, depois é muito mais difícil vir. Acabámos por vir. E eu e a minha mãe cá tentámos começar a andar. E houve uma altura que apanhei um susto e a minha mãe disse, esquece, não, aqui não dá, andas de bicicleta ali à beira de casa e tal, mas o resto esquece. Depois, entretanto, mudámos de casa também, uma zona com um monte, e a vida era de bicicleta, era para com os amigos para o monte, ver lá, conhecer um bocado o monte, ver os trilhos e tal, mas coisas assim simples. Depois, entretanto, enverdei para a universidade, comecei a tentar ir de bicicleta, comecei a procurar mais, depois conheci o Vítor que tinha lançado o blog, no qual depois se tornou a Associação Braga Ciclável, começamos a falar mais e acho que foi aí que comecei a lutar mais também pela causa, porque começou a fazer sentido. Depois houve uma altura que tinha acabado na universidade um jogo de futebol, vinha a casa para trocar de roupa para ir jogar com os amigos outro jogo de futebol e pelo caminho houve um carro que me bateu por trás, acabei com uma fratura exposta de grau 1 do perónio, ganhei 9 parafusos, agora só são 8, já perdi um. E então aí disse que não, efetivamente tinha que defender isto, porque não faz sentido uma pessoa que vem tranquilamente na cidade, e o rapaz ainda me viu, mas quando me bateu, quando travou já era muito em Já cima. era. E não, tem que se fazer alguma coisa para isto mudar, e a partir daí, então acho que foi o clique. E depois também, entretanto, nasceu a minha filha, e então eu acho que a minha missão é deixar a cidade um bocadinho melhor do que eu a encontrei para ela poder usufruir dela, porque basta viajarmos um bocadinho, não é? Nem é Sim. preciso fazer grandes viagens, mas às vezes passas a fronteira e já vês a diferença brutal. Olha, eu quando fui a Sevilha, eu pedi lá a minha mulher em casamento, mas quando fomos a Sevilha, fomos de carro. E tu passas a fronteira e tu chegas às cidades e às pequenas vilas, pequenas cidades, tu não consegues andar a mais de 30, 40 km por hora. É impossível fisicamente. Tens semáforos, tens passadeiras com lombas, tens tanta coisa. Tu, Ou em Espanha seja, notas muito a lomba dentro da cidade para andares sim, sim. devagar.
Lá está, chegas à cidade, acabou, tens que andar devagar de carro, não podes andar a matar pessoas. Eu às vezes digo, pá, um bocado a brincar, um bocado a sério, que tu se quiseres matar alguém, atropelas. Sim, Ah, sim. foi um acidente, pá, pronto, olha, não é? E não tens nada, é melhor do que pegares numa arma e dás um tiro. E acho que isso também, acho que aí também há um bocado de impunidade, sentimento de impunidade, percebes? Opa, foi um acidente, está bem, mas não deixaste matar uma pessoa, não é? É um facto. Não há ali tem que haver ali alguma negligência, que a pessoa não morre, Eu pá, tem lembro-me que eu haver alguma lembro-me, coisa, eu não é? lembro dessa discussão existir em Portugal. Agora, quando é que foi aquela menina que Sim, foi atropelada em de Lisboa. bicicleta em Lisboa? E eu lembro-me de ter tido essa discussão com algumas pessoas, pá, que não deixava de ser aquilo. Há negligência ali, ou seja, não consegue Não? passar por cima Passou de com uma vermelho? pessoa, não é? E é um bocado que é o que diz, é o sentimento de impunidade, e depois vem por outro lado as vias como são, Claro. como não são. Pá, é uma questão que eu acho que efetivamente já podia ter melhorado em muitas cidades. Pegando nesse tema, passa por uma coisa que não existe, que é ir-se buscar as associações existentes nas cidades, ou quem anda de bicicleta, e procurar a melhor maneira. Pá, sei lá, há fóruns para tanta coisa, porque é que não se pode fazer um fórum para isto nas cidades? Pá, eu reparei que vocês tinham vou-lhe chamar uma guerra entre aspas, mas com os estacionamentos para as bicicletas que vocês chamam Os bicicletários. os bicicletários. Pá, eu, curiosamente, eu hoje saí, estou em Coimbra, pá, e saí aqui, tive que ir aqui às compras e vi que estavam a colocar um bicicletário ali, porque fizeram aqui uma ecopista, mas já dos novos, que pá, foi uma coisa que me deixou feliz. Foi ver que já há uma preocupação, pá, de fazer uma coisa como deve de ser e não meter ali aquilo que nem as rodas das bicicletas lá conseguem ficar. Sim, opá, tu aí tens muita coisa, que há muitos problemas e depende de município para município, não é? Pá, tens a questão dos fornecedores que têm estoque de coisas antigas e que vão ao município e vendem aquilo como sendo a melhor coisa do mundo, não é? E depois do outro lado não tens ninguém que analise ou que perceba ou que tenha um bocado de sensibilidade para perceber, ou então simplesmente às vezes tens outras coisas menos boas, que é um amigo ou que tem que se fazer e tem que se comprar e pronto. Depois tens às vezes falta de sensibilidade interna, não é? Por muito que tu digas que aquela coisa é melhor e que está aqui demonstrado e não sei o quê, há pessoas que questionam sempre, não é? E porquê, e porquê não, e porquê é que havia de ter, porque é que havia de ter bicicletários em U com uma barra em baixo, porque é que não são só em U, ou porque é que não basta os ferros, porque é que não servem, a pessoa tem que fazer ali como se estivesse a dar uma aula, sabes? Pá, isso às vezes também é chato, porque tu às vezes vais a uma reunião com um técnico municipal, uma pessoa que está com aquele projeto, que tu achas que tem algum conhecimento mínimo que seja e que vais conseguir ter uma conversa. E às vezes não tens uma conversa porque olham para ti como se, sei lá, pá, como se lhe fosses roubar o lugar ou como se fosses alguém que estivesse para ali a dizer uma coisa completamente maluca que não, isso só existe na Holanda ou aqui não Lá dá. fora é que fazem isso. Pois, ou uma técnica ou uma altura que comecei a dizer, aqui fazem assim, ali fazem assado, lá fazem. Você viaja muito. Pá, pronto, ok, está bem. Não, às vezes não é viajar, às vezes é pesquisar É pesquisar e saber mais saber o ou que é que menos se o faz. que é que fazem, né? Mas eu acho que a questão do estacionamento. Pá, são detalhes, mas o diabo está nos detalhes, não é? Tu teres um estacionamento em U que te permite aprender a bicicleta em 2 pontos, e depois já a questão do cadeado ou usares ou não, não é? Sim, E teres a barra em baixo, que aquilo depois acaba por formar um A 10 centímetros. Porquê é que esta barra é importante, pelo menos no primeiro e no último? Por causa dos cegos. Porque as pessoas que são cegas têm que perceber que está ali um objeto, não é? E depois certo. tem que ser também onde é que elas estão inseridas, não é? Não colocas Uhum. aquilo em cima de um passeio para ninguém mais passar. Se Claro que tens um não. estacionamento ao lado, pá, anulas o estacionamento do carro e metes lá aquilo, mas não deixa de ser um problema aquilo. Pá, são coisas, pequenos pormenores, Às vezes as que pessoas às vezes fazem toda a não pensam diferença. nisso tudo. As pessoas esquecem-se muitas vezes, se calhar, dos cegos que têm que andar nos passeios como nós e que não têm, Sim, infelizmente, sim. não veem o mesmo que nós estamos a ver. Ah, sim, e estamos a falar só dos cegos, não é? Depois tens Sim, pessoas com baixas visão, tens pessoas de cadeiras de rodas, tens sim, mil e sim. uma coisas. E eu costumo dizer que quando se planeia para as pessoas com mobilidade reduzida,
quando as pessoas têm mobilidade reduzida totalmente durante toda a vida, estás a planear para todas as pessoas. Mas qualquer um de nós pode ter mobilidade reduzida, não é? Tu, se vais com 2 sacos de compra bem pesados, acabas por ter alguma mobilidade que está reduzida, não é? Sim, Não tens uma deficiência, mas naquele momento estás com dificuldades de locomoção, pronto. Ou então se partiste uma perna, ou se estás com uma entorse, ou o que for. Em alguns momentos, se vais com um carrinho de bebé, por exemplo, és um PMR, és uma pessoa com uma mobilidade reduzida. E vê-se muito passeio por aí onde nem um carro de bebé consegue passar, quanto mais uma pessoa com uma cadeira de rodas, não é? Exatamente. E são detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes, a forma como colocas a estrutura, não é? Aquilo acaba por ser um tubo. Se não for bem fixo ao chão, nós temos agora aqui uns em Braga que foram colocados, que aquilo não tem... Opa, aquilo normalmente é um tubo que depois tem que levar um ferro atravessado para fazer a massa e aquilo ficar lá bem preso. Mas tu chegas lá, puxas e aquilo sai. Os que foram colocados aqui. Isso é um cuidado que se tem. Quem é que vai prender a bicicleta sabendo que aquela porra sai? Ninguém. Pois, e depois forem... a minha bicicleta, a cargo, é um bocado cara, custou-me 2.000 euros. Mas há bicicletas de 300 euros. Mas há malta com bicicletas de 1.000, 2.000, 3.000. Ninguém estaciona ali a bicicleta, não é? E sabendo assim, nenhuma barata eu estacionava, sou sincero. Pois, exatamente. Claro que prefiro prender um poste que eu sei que está bem preso, ou uma árvore, que só serrarem a árvore. São detalhes que importam muito, não é? É como as dimensões das ciclovias. Houve uma altura, acho que foi no Porto, que fizeram uma dimensão, depois até tiraram uma foto, uma ciclovia que era da largura de um chinelo ao comprido. Quem é que vai andar ali? Ninguém. Tu andando de bicicleta, a bicicleta tem-te 1 metro e 20, dependendo depois das bicicletas, até pode ter mais, não é? Há uma shopper ou uma coisa assim. Mas quer dizer, 1 metro, vá, que seja. Depois tens a questão do envelope dinâmico, que é para tu te manteres, tu nunca andas numa linha reta, para te manteres em cima de uma bicicleta em equilíbrio, fazes sempre um ligeiro zigue-zague. Não precisas sempre ali de mais alguma coisa. Precisas sempre ali de 1 metro, 1,20 m é o mínimo, mas o recomendado é 1,5 m. Tu sabendo estas coisas, depois é muito fácil planeares, não é? E desenhares. E é o que dizias, a roda, nós não vamos inventar a roda, está lá tudo, é uma questão de fazermos uma pesquisa e fazer as coisas da melhor maneira possível com o que tens, não é? Eu acho que passa mesmo por aí às vezes eu tenho visto em alguns sítios que é querer fazer, mas depois para se fazer, não há o mínimo de perspectivas de futuro, nem porque é que se faz aquilo dessa maneira. E isso eu espero bem que mude dentro de algum tempo, porque senão este caminho que foi trilhado até aqui vai acabar por... Eventualmente vai acabar por mudar, não é? Porque, primeiro, não há mais fundos europeus para estradas, ponto. Não há. Tu vais ter fundos europeus para ferrovia e vais ter fundos europeus para redes cicláveis. E os fundos europeus vais ter que começar a mostrar, a ir por objetivos, vai ser diferente. Depois, não há dinheiro que vede. Tu já tens tanta estrada que para fazeres manutenção só das estradas que tens não chegam os impostos todos que cobras de ISVs e de imposto de circulação, IUC, etc. Sim. Nem na Holanda chegam, quanto mais em Portugal. E depois, para além disso, vais ter outros problemas, que tendo os shifts modais, tendo malta a deixar de usar o carro, ou passar a usar mais a ferrovia, ou a bicicleta dentro das cidades, ou o que seja, vais ter problemas com as concessões que tens nas autoestradas e etc. Mas aí já estamos a falar a nível Sim, já é outro nível. Porque os contratos que foram feitos por número de utilizações. Se baixam os utilizadores, depois tens imunizações compensatórias. É um 31. Mas dentro das cidades, eu acho que as coisas vão acabar por ser feitas, só que vai ser feito da maneira que eu gostava que não fosse. O que é que vai acontecer? As pessoas vão acabar por construir ciclovias de alguma maneira, algumas redes, e a seguir vais ter problemas, vais ter sinistralidade, e vais ter malta a reivindicar, e depois das duas ou desconstroem, ou desfazem tudo, ou então começam a fazer direito. Vamos passar aquilo que já passaram noutros lados há uns anos atrás. Sim, provavelmente, não é? Ou então pode ser usado, é como ao contrário, não é? Demonstrar que aquilo é dinheiro mal gasto, que só traz problemas, etc. Isso é um receio também. Mas que vais ter aí alguns stresses, de certeza que vais em algumas cidades. Não vai ser fácil. Noutras em que fizeres a coisa minimamente bem feita, que depois dá para melhorar.
Pá, e vai ser, eu acho que Lisboa, por exemplo, pode alavancar bem o país, apesar de eu olhar para ali para coisas que eu não faria, assim, ciclovias bidirecionais, algumas soluções nas rotundas um bocado manhosas, pá, mas depois também é uma aprendizagem e dá para ir melhorando. Claro que sim. Mas por Mas acaso acho que Lisboa... eu vejo bem aquela história que nós às vezes costumamos dizer que Lisboa é capital e o resto é paisagem. Eu não gosto de dizer isto e nem gosto de sentir isto. Eu que já vivi de norte a sul do país, gosto menos ainda de sentir isto. Mas a verdade é que se ali correr bem, se calhar tem tudo também para correr, se calhar um vai bocadinho acabar por melhor puxar. isso, por puxar o resto dos Pá, depois municípios. vais ter o Porto a querer fazer igual, não é o melhor, não é? Pá, isso pode ser bom, pronto, porque há sempre aquela rivalidade, não é? Uhum. Pá, e as outras cidades acho que vão andar um bocado a reboque, infelizmente. Tirando Mortosa e ali alguma área de Aveiro, não é? Estávamos a Porque, esquecer de falar da Mortosa, que se calhar pá, é. tens 17% da população a andar de bicicleta e isso é o topo em Portugal. Mas ali efetivamente as pessoas nunca deixaram de andar de bicicleta. Pronto, é um bocado a Holanda de Portugal, Sim, mas, vá, mas digamos assim. continuaram a apostar, ou seja, ao longo dos anos, foi passando, além de ir passando de geração para geração, o município, A independentemente. Mortosa tem, a Mortosa tens algumas ciclovias, tens algumas coisas interessantes, mas Aveiro não, por exemplo, e Aveiro, pá, Aveiro tem todas as condições, Tem. todas. Águeda e etc, por ali Ainda há tens muita gente áreas, a utilizar a bicicleta, mas agora sim, a questão é as mas se criasses ciclovias. condições, Era se diferente. criasses condições, pá, quando falamos em ciclovias, atenção que não precisamos ter ciclovias em todas as ruas, não é? Mas se tiveres Ter uma rede. condições. Sim, se tiveres uma rede estruturante, que seja espinha dorsal ou o que lhe quiser chamar, em que ali tu sabes que aquele canal tem sempre ciclovias e depois as outras a seguir são ruas calmas, são ruas em que vês efetivamente a sobrelevação nas passadeiras ou vês gincanas que existem ou obstáculos na estrada que te obriguem a andar mais devagar, que há algumas técnicas que podem ser feitas. Aí as pessoas vão acabar por aderir, mas também não podemos ter ciclovias em todo lado porque temos cidades que não têm ruas para isso, não é? Não. Mas tem que haver sempre uma rede de ciclovias, isso não tenho dúvidas. Depois a rede ciclável pode ter outro tipo de ligações. Eu acho que a aposta tem que ser começar na cidade. Nós vemos, por exemplo, o Portugal 2030 que tem ou tinha, acho que são 300 milhões, não estou enganado, para redes cicláveis, mas a maior parte são interurbanas, ligar cidades. Sim. Quer dizer, tu ligas Braga a Guimarães, mas depois chegas a Braga, não tens condições. Eu estou-me a lembrar de uma aqui em Coimbra, que é ligar Coimbra à Figueira. Mas Por depois chegas à acaso, Figueira e tens condições. na Figueira há condições, por acaso, e agora em Coimbra até há condições, mas ainda é um anel à volta da cidade, Pois. e não vai à cidade toda. Mas lá está, temos que começar por algum lado, e eu acho que é um ponto, Claro. que é um ponto positivo. Quanto mais não seja nesta altura em que as pessoas estão a viver fora de casa ou a tentar viver fora de casa porque estamos muito tempo confinados e o tempo que temos para sair, saímos. Tenho reparado que existe muita gente a andar de bicicleta. Por outro lado, se me permitem fazer aqui uma ressalva a quem estiver a ouvir, levem as vossas bicicletas a um mecânico, a alguém que vos ajude, por favor, a colocar a bicicleta com o vosso tamanho. Tenho visto muita gente a andar com bicicletas ou muito pequenas ou muito grandes, e isso daqui a uns anos vai ser um problema. Vão O a que se uma liga em loja, baixo. é isso, vão a uma loja se faz favor, só vos vai ajudar. Desculpem lá Sim, estar a sim. fazer aqui estou a aproveitar aqui a plataforma do Craining para fazer esta ressalva, mas eu tenho abordado algumas pessoas na rua, elas olham assim um bocadinho para mim de lado, mas eu acho que é importante dizer isto. Mário, nós estamos quase a chegar aqui ao fim do Cranking, podíamos ter continuar isto mais uma hora fácil. O convidado anterior deixou uma pergunta e eu vou-te, entretanto, também depois pedir que tu faças, ou melhor, que digas a pergunta que eu não te fiz e que tu gostavas que eu tivesse feito. O convidado anterior perguntou qual é que é o recovery que utilizas no fim, sei lá, das tuas corridas, das tuas voltas de bicicleta. Ele disse que gostava muito de beber uma cerveja preta, portanto, não há que Opa, ter medo. é uma boa cena. Qual é o recovery? Normalmente não tenho grande
não tenho nenhuma porque não o faço como desporto, não é? Fiz, olha, assim a cena que fiz assim mais fora foi o caminho de Santiago pela costa, do Porto até Santiago. E efetivamente era chegar ao sítio seguinte para beber uma fresquinha, comer uns termossos e umas tapas. Pronto. Mas isso já é um recovery. Eu conheço um colega também anda de bicicleta, um professor do Porto, o Ricardo Cruz, que a cena dele era ir até uma cidade para descobrir qual era o doce que lá se comia e prová-lo, não é? E prová-lo. Uma cena fixe. Também. Acho que sim, uma fresquinha cai sempre bem. Ok, Mário, então, uma Superboc. Volta, passa a publicidade, está bem? Opa, mas pode ser que eles queiram patrocinar. Queiram mandar para aqui umas caixas para o ranking, pode ser. Mário, e que pergunta é que gostavas que eu tivesse feito e que eu não te fiz? Sendo que eu esta pergunta vou passar ao convidado seguinte. Essa não é fácil. Enquanto tu pensas, eu vou dizendo a quem nos está a ouvir ou quem nos está a ver no YouTube, que não se esqueçam, todos os domingos às 8 da noite sai mais um episódio do Cranking. Ativem o sininho e as notificações para receberem as notificações mal sai o episódio, e já sabem que a minha caixa de mensagens é bem-vinda com dicas para este podcast. Levar os filhos para a escola de bicicleta. Sim ou não? E porquê? Ok. Vou passar. Filhos, não é? Sim, se tiver, por acaso tem, acho eu que o próximo convidado tem filhos e vai encadear, vai ficar bem. Olha, Mário, muito obrigado por este quase uma hora de cranking. De sério, quando for a Braga vou dizer alguma coisa para tomarmos um cafezinho, darmos uma volta pela cidade de bicicleta e para falarmos mais um bocadinho sobre isto, está bem? Muito obrigado por estarem desse lado. Mário, um abraço, tudo bom, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Tchau.